levantam quando a onda vem. Esses blocos levantam, então ganham uma energia potencial e descem, ganhando energia cinética. Essa transformação de energia faz com que ele produza uma energia para ser consumida no próprio porto. É uma utilização de energia das marés. Na França, tem uma energia maré motriz, que a maré não sobe. Então, tem uma parte que ela vai subir, vai chegar num ápice, e depois, quando ela está no ápice, ele abre uma turbina lá para ela passar e movimentar a turbina e transformar em energia elétrica. Então, a maior parte das transformações de energia para energia elétrica tem a ver com movimento. Alguém pode me informar qual é a energia que não precisa desse tipo de movimento, turbina, transformação, que pode ser utilizada, inclusive em Tauá, tem uma ilha dessa energia, é a energia fotovoltaica. A energia que pega a energia do Sol, excita os elétrons, geralmente de wafers de sílica, né? E esses wafers produzem, aliás, essa energia vai produzir um movimento de cargas, sem precisar de movimento de turbinas. Então, a energia fotovoltaica, que talvez seja uma das mais novas, né? Ela é muito utilizada em satélites e nós podemos utilizar futuramente na nossa casa. Na pintura dos carros ela pode ser utilizada também, tá certo? Futuramente, não agora. Não exatamente agora, mas é uma energia. Onde é que tem muito sol? Ontem choveu. Mas onde é que tem muito sol? Ceará tem muito. Poderia ou não usar? Sempre. Mas eu posso guardar essa energia? Aí é que está o grande lance. Não. A gente tem que ser usada instantaneamente. Porque ela produz a corrente contínua. Não tem o AC, DC, né? Você já conhece o AC e DC, que é corrente contínua e corrente alternada. A nossa corrente aqui, ela é o quê? Alternada. E por ser alternada, normal, pode subir. Agora o pessoal está me vendo lá atrás. Ô, coisa doida, né? Ai. Professor pequenininho é assim mesmo. Então, vamos lá. Então, nós podemos falar sobre a energia fotovoltaica para a gente como sendo uma energia do futuro, né? Energia relacionada ao nosso futuro. Então, vamos começar. Primeiro, vamos falar de trabalho. Professor, qual é o trabalho? Qual foi o trabalho que eu fiz para subir aqui no palanque, no pátio? O trabalho foi justamente tentar vencer a minha força peso, porque o meu peso não está voltado para baixo. Então, eu me desloquei para onde? Para cima. Foi a favor ou contra da força? Gente, meu peso está para baixo. Eu estava subindo. Foi a favor ou contra? Isso quer dizer que nós temos um trabalho resistente. Ou seja, um trabalho contra a força. Ah, mas e se eu pular? Não vou pular, que aqui é um precipício para mim. Se eu pulasse, eu estava ou não no mesmo sentido da força? E aí era um trabalho motor. Por isso que trabalho, assim como energia, tanto pode ser positivo como negativo. Vocês devem ter visto, obviamente, na química, né? Relações endotérmicas, exotérmicas. Essas reações, elas são interessantes, mas não confundam. Na química, tem a relação de entalpia, aquela coisa lá, né? Aqui é muito simples. Se um sistema ganha energia, é positivo. Se um sistema perde energia, é negativo. Não esqueçam disso. Tá certo? E aí nós temos a definição de trabalho. Trabalho com uma capacidade de produzir energia. Se uma força executou um trabalho, W, esse W aí, gente, o work mesmo, viu? Sobre um corpo, ele aumentou a energia desse corpo, de W.
Essa definição parece não estar de acordo com o nosso entendimento cotidiano de trabalho. Trabalho, a gente pensa logo, né? Eu vou trabalhar hoje. O que é o trabalho? É gasto de energia, a gente só pensa nisso. Eu vou gastar minha energia. Não. O trabalho, no sentido físico, ele pode ser para cima, né? Pode transformar isso de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Ou até de uma forma nula. Vamos supor que eu pegue aqui um bebê, certo? Tem um peso do bebê, peso para baixo, e eu estou com o bebê aqui. Eu vou deslocar na horizontal. Olhem para a fórmula. Trabalho é força vezes deslocamento. Está lá no finalzinho. Ó. Trabalho é força vezes deslocamento. Aí, professor, teve deslocamento, mas teve uma força. Só que essa força, ela é ou não perpendicular ao deslocamento? O peso do menino era para baixo, o deslocamento foi para cá. Significa o quê? Significa que esse deslocamento e essa força são perpendiculares. Olha a fórmula com o cosseno. Por que cosseno, hein, professor? Porque o que importa é a força no sentido, não, na direção do deslocamento. Então, esse peso, ele está podendo ser decomposto? Não, porque ele é perpendicular. Quanto é, então, o cosseno de 90? Ciclo trigonométrico. Beleza? Quanto é que vale o cosseno de 90? 0. Isso quer dizer que o trabalho é nulo. Então quer dizer, mas professor, estou tendo o trabalho de carregar uma criança. Mas fisicamente não quer dizer nada. Você não está realizando trabalho. Outra maneira de não realizar trabalho, se eu corresse aqui, saísse ali pelo auditório, corresse, voltasse para o mesmo canto. Eu tinha feito um percurso, eu tinha relacionado um espaço percorrido, mas eu tinha me deslocado? Não, porque eu saí de um ponto e voltei para o mesmo ponto. O trabalho seria quanto? 0 também. Por isso que a ideia de trabalho para a gente, no nosso cotidiano, é diferente do trabalho físico, tá certo? Então tenham cuidado. Sinal do trabalho, que a gente acabou de comentar, né? Você tem aqui positivo, chamado de trabalho motor. A força atua no sentido do deslocamento. Aí são os ângulos, né? O cosseno do ângulo é 1, que é o cosseno de 0 ou de 180, né? Podemos dizer de forma mais coloquial que o movimento é espontâneo. Vamos lá. Você tem um barco, uma jangada, para a gente contextualizar para o Ceará. Você tem uma jangada. O jangadeiro, ele movimenta ou não a vela para ir para o mar ou voltar. Ele pode usar a vela a favor do vento e se movimentar, ou pode usar a vela contrária ao vento e se deslocar. Os jangadeiros, eles fazem esse movimento muito de acordo com o que eles aprenderam empiricamente. Mas esse movimento a favor da força é positivo, é quase espontâneo. E contra a força, vamos supor, contra a força dos ventos, é negativo. Tudo bem, galera? Então não esqueçam disso. Trabalho negativo é forçado. A geladeira de vocês trabalha? Com certeza, forçadamente. Por quê? Porque ela vai pegar o ar frio que está dentro da geladeira e jogar para fora, que está quente. Isso é forçado demais. Não é natural. A energia não está fluindo naturalmente da maior temperatura para a menor temperatura, que é o normal. A geladeira trabalha, que é justamente o compressor da geladeira. E aquela grade, ela joga
para o ambiente, que a gente pensa que é uma secadora de roupas que vem junto, né? A gente às vezes bota uma toalha, bota um sapato, uma meia. Cuidado que quanto mais coisas você colocar ali, mais difícil vai ser para retirar a energia. Então ela vai trabalhar mais. Isso quer dizer que você vai gastar mais energia. Professor, como é que é a nossa energia lá de casa, hein? Porque eu uso uma chapinha. Chapinha é bom. Chapinha todo dia. É ruim. É muito ruim, porque a gente vai já ver uma coisa que é a potência. E a potência, galera, ela tem a ver com o gasto de energia na sua casa. Potência de uma chapinha, de um secador de roupas. Secador de roupas? Peraí. Secador de cabelo. Secador de cabelo é terrível. De um ferro de engomar. Você tem que pegar um bocado de roupa e engomar. Não é pegar, eu vou pegar essa meia, vou engomar. Aí no outro dia, essa calça. Não faça isso, você está gastando energia. E a geladeira? Eu acho engraçado é isso. Que você abre a geladeira e fica. Isso é bom à noite, né? Por sinal, a minha geladeira, eu acho engraçado. Gente, sem brincadeira. A minha geladeira, uma vez eu estava fazendo, né, aqueles lanches da madrugada. Normal. Gordinho gosta de um lanche da madrugada. E eu estava passando a maionese aqui, eu juro que a geladeira disse, eu te amo. Aí eu já comecei a me arrepiar, né? Aí eu olhei assim para trás e continuei a passar, né? Mas eu descobri que era só por causa do compressor dela. Que o compressor falava, não, o compressor falando comigo seria incrível. O compressor, ele tinha um sonzinho fino, agudo, que parecia dizer, eu te amo. Aí eu disse, puxa vida, a minha geladeira me ama também. Olha aí, que coisa bonita. Mas não era nada disso, era o compressor. E ele trabalha demais. E se ele trabalha demais, a gente desliga a geladeira normalmente? Não. Por causa disso, a geladeira ela tem que ficar todo o tempo ligada. Ela é uma máquina refrigeradora, assim como os aparelhos de ar-condicionado. Tudo bem? Só que os aparelhos de ar-condicionado você liga e desliga. Você não faz isso. E nulo quando a força é perpendicular ao sentido de deslocamento. Quando você tem um gráfico da força vezes deslocamento, esta área é numericamente igual a quê? Para que vocês lembrem disso, quero observar que isso é uma propriedade matemática. Tá certo? O que é a velocidade? Delta S sobre delta T. Então, quem é delta S? É a velocidade vezes o tempo. Concordam comigo? Então, se eu boto um gráfico da velocidade em função do tempo, a área vai ser quem? Delta S. De novo, olha como é fácil. O produto não me dá alguma coisa? O produto das duas grandezas, velocidade e tempo, não me dá o delta S? Na matemática, o produto significa a área do gráfico projetado. E como o produto significa a área do gráfico projetado, eu posso fazer isso várias vezes em vários gráficos. Se eu pego velocidade, o gráfico da velocidade, vezes, a gente diz até vezes, o tempo, gráfico da velocidade vezes o tempo, eu digo que a área é o delta S. Assim como, quem é a força vezes deslocamento? Ó, a gente botei bem aqui, ó. Força vezes deslocamento. Força vezes deslocamento não é o trabalho? Isso quer dizer que a área significa o próprio trabalho. Tudo bem? Isso é uma propriedade. Mas não é uma propriedade exclusiva de F em função de D. São várias propriedades relacionadas a várias outras fórmulas. Lembrando que o que é que a gente usa mais de matemática? Regra de 3. Volto a repetir. Né? Regra de 3 é o que a matemática inventou para a gente resolver muitas questões. E muitas mesmo. Inclusive na química, na parte
do segundo ano tem uma parte na química que é chamada de molalidade, aquela, não lembro agora. Pronto, titulação, aquela coisa, tudinho, concentração, tudo é regra de 3. Se você colocar de acordo com as unidades, você não precisa decorar nenhuma fórmula daquela. Claro, o professor também tem que preparar vocês para isso, né? Teorema do trabalho. Está um pouquinho aqui escuro, mas vocês vão receber esse slide depois, dá para ver depois bem direitinho. Galera, o teorema do trabalho é o seguinte, aqui está a dedução do teorema. Eu não quero que vocês decorem a dedução não, porque isso aí é fácil de fazer, é fácil de entender, aliás. Galera, eu tenho um carro. Carrinho de brinquedo. Ele está parado. Ele está parado, não está se realizando trabalho algum. Mas eu vou pegar esse carrinho e exercer uma força. Se eu exerço uma força resultante, ele vai ou não acelerar? Ele vai ou não aumentar a velocidade? Vai. Então, ele saiu do 0 para uma velocidade. Ele está variando a sua velocidade, está surgindo aí uma força resultante. Isso lá na segunda lei de Newton. Existe uma energia, nós vamos já falar sobre ela, que é a chamada energia cinética. Sinus tem a ver com movimento. Energia cinética é mv² sobre 2. No momento que eu estou aplicando uma força e esse carrinho está sofrendo um deslocamento, ou seja, eu estou realizando um trabalho, vai ou não variar a energia cinética? Esse é o teorema do trabalho. O trabalho é a própria variação da energia cinética. Em outras palavras, se eu aplico uma força, ele vai variar a velocidade, vai variar a sua energia cinética. No caso do 0 para alguma coisa, né, que é o exemplo que eu dei. Mas ele pode variar, sei lá, do 3 para o 9, 3 metros por segundo para 9 metros por segundo. Ele está ou não variando positivamente a energia cinética? E se ele freasse? Se ele passasse do 9 para o 3, o trabalho seria positivo ou negativo agora? Negativo. Porque ele está diminuindo a velocidade. Consequentemente, ele está fazendo uma resultante contrária ao movimento. Aí a gente volta para os trabalhos, né? Os sinais dos trabalhos. Trabalho positivo, trabalho motor. Trabalho negativo, trabalho resistente. Ele está causando uma resistência ao movimento. Aí, só os tipos de trabalho, mas eu não quero que vocês decorem aí não, tá certo? Porque trabalho é quem, galera? Não é força vezes deslocamento? Pronto. E se a força for a força-peso? Trabalho da força-peso. Se a força for a força de atrito? Trabalho da força de atrito. Se a força for a força elástica? Trabalho da força elástica. E assim sucessivamente. Eu coloco isso aí porque vocês vão receber depois, não vão? Vocês vão ver os slides bem direitinho, com calma. Então, eu coloco aí para que vocês tenham condições de observar todos os tipos de trabalho. Mas os tipos de trabalho têm a ver com a força que está sendo realizada. Vamos lá. É muito comum encontrarmos um tipo de problema que fala de erguimento. Na maioria das vezes, temos que supor, pois o enunciado não diz que em um erguimento o corpo é levado a partir do repouso, até uma certa altura, e deixado novamente no repouso. Desta forma, o trabalho do erguimento seria positivo, ou seja, a força que ergueu terá o mesmo valor da força-peso, só que positivo. Vamos identificar isso para o português. Quando eu ergo um corpo, o trabalho dele é positivo. Mas em relação à força-peso é o quê? Negativo. Concordam comigo?
Ele não é o trabalho, estou levantando aqui, ó, um objeto. Mas a força-peso está para baixo. Então tem um trabalho positivo e um trabalho negativo. Os valores são ou não os mesmos? São. Se eu somar dois valores que são os mesmos, um positivo e outro negativo, vai dar quanto? Ou seja, o trabalho resultante é nulo. Você sabia que a energia hidrelétrica pode ser considerada dependente da energia solar? É aquelas lombras que às vezes os físicos têm, né? Mas é verdade. Olha, apesar de o aproveitamento direto da energia hidrelétrica ser em função da queda d'água e, consequentemente, em função da gravidade terrestre, a água precisa estar em cima para cair. Para tanto, através da evaporação, é um processo solar. A água é levada para cima. É aquele ciclo da água que vocês aprendem em biologia, em química, não é isso? O ciclo da água faz esse movimento. A água é evaporada e cai com a chuva, né? E aí o que é que acontece? Vão para os rios, vão para os lagos. Quais são os melhores rios para a produção de energia hidroelétrica? Rios de planície ou rios de planalto? O nome está dizendo, né? Ó, planalto. Então, os de planalto são melhores do que o de planície, porque o de planície não tem desnível. Mas o de planície pode produzir? Pode. Pode produzir, sim. Desde que eu coloque uma turbina para pegar a correnteza do rio. Se eu quiser, posso pegar a correnteza do rio. Posso ou não? É o caso, por exemplo, daquelas moendas antigas que o rio passava e mexia, né, movimentava vamos dizer assim, tipo uma hélice, e ela quebrava ou fazia o sistema prensar da parte interna. Os moinhos, eles usam isso. Os rios normais que passam e fazem esse movimento. Os moinhos de água, né? Porque tem os moinhos de vento. Potência. Galera, outra fórmula importante. Botem na sua cabeça. E de energia, P de potência, T de tempo. Energia é igual a potência vezes o tempo. Ah, professor, mas ali não está assim não. Tem ali trabalho sobre o tempo. Sim, faça produto dos meios igual produtos extremos. Mas, professor, é trabalho. Trabalho não diz que é a produção de energia? Então, é PT. É PT. E de energia, P de potência, T de trabalho, ou T de tempo. Igualdade. Aí eu volto àquela questão da chapinha. A chapinha tem uma potência alta ou baixa? Ou vocês nunca prestaram atenção nisso? Nunca prestaram atenção nisso. Boa resposta. Altíssima. Porque ela precisa esquentar uma cerâmica, então ela tem que ter uma resistência para esquentar a cerâmica, transformando em energia elétrica em energia térmica, para você fazer. Claro que eu estou simulando no meu cabelo que não existe, né? Mas vamos lá. Ele faz assim, tuco, e eu pergunto, se você esquenta essa chapinha todo dia, você vai gastar ou não energia? Energia é PT, né? Energia PT. A geladeira. Potência da geladeira tem... Isso foi tema de questão do Enem já, viu? A potência da geladeira tem uma classificação quando você compra. A, B, C, D, que é dado pelo, acho que é o IMET, se eu não me engano. Essa classificação é a classificação de quantidade de energia que você gasta. É claro que é melhor você gastar menos energia. Então, você compra uma A, classificação A, que a potência dela é mais baixa. Porque você não vai ter que deixar a geladeira todo tempo ligada. Então, pronto, eu compro uma A. Um ar-condicionado. Lembra dos ar-condicionados antigos? Que é aqueles que tinham que fazer
saindo do prédio ou saindo da casa, aqueles ar-condicionados, aparelho de ar-condicionado antigo, ele gasta pra caramba, porque tem uma potência alta. Os novos gastam também, mas bem menos. Televisão. Antigamente tinha uma televisão de tubo. Ontem eu vi uma televisão de tubo, antiga. Aí televisão de tubo. Veio depois a de plasma. Veio depois a de LCD. Agora eu me lembrei da minha mãe. Ela disse, meu filho, compre uma televisão de LCD. Olha, minha mãe. Aí eu disse, muito bem, minha mãe. Tudo bem. LCD. E depois de LED. Das 4, quem esquenta mais? A de tubo. Que parecia que ia explodir. E quando chovia, quem tinha que botar um pano em cima. Ai, minha Nossa Senhora. Ontem, a minha cunhada, estava chovendo, né? Óbvio. E os respinguinhos, né? Ai, meu Deus, eu vou botar aqui em cima dessa televisão. Eu disse, minha senhora, pelo amor de Deus, só na de tubo, essa aí não entra nada. Porque a de LED é mais fininha. E se entrar uma gotinha, claro, não é para dar banho né? Eu vou cair aqui. Não, é afogar a televisão. Não, mas uma gotinha dessa, tem problema. Mas as de tubo a gente até colocava uma coisa em cima para proteger. Das 4, quem é a que menos gasta energia? A LED. Tanto que as lâmpadas de LED são as melhores, porque inclusive as lâmpadas filamentares, elas já foram eliminadas do comércio, né? As filamentares, para quem não sabe, é aquela que tinha um filamento de tungstênio, né? Que você, para saber se ela estava queimada, você balançava ou via o tungstênio rasgadinho ali. Que você ia lá, ei, seu Zé, me dá aí uma lâmpada de 30 watts. Ai, minha Nossa Senhora. Gente, é o Watts. O nome do homem é Watt. James Watt. Tá certo? Então, não tem essa coisa de 30 watts, não. E não é watts. Podia ser volts? Não. Volts é a diferença de potencial que nós temos. Então, o pessoal falava errado mesmo. E quando pedia de 30 velas? Professor, uma lâmpada de 30 velas, são 30 velas acesas? Não. Com certeza não. Tá certo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas essa fórmula, eu vou parar aqui. Porque eu vou ver o futuro. Voltei. 6 questões de energia na prova do Enem. E olha que eu só via de física, hein? O professor me dê mais, né? Não viu nem a de redação, não tinha nada. Não deu tempo. O meu buraco negro, que eu cheguei lá e olhei, né? Foi justamente, só deu tempo para ver a prova de física, e eu vi 6 questões de energia. Que envolvem energia ou que tem algo que trabalhe com energia. E eu não estou brincando, tá? Eu fui mesmo no futuro. Potência instantânea e rendimento. Gente, a potência instantânea, ela é relacionada com a força e a velocidade do sistema. Aqui, ó, formulazinha. Potência é a força vezes a velocidade. Justamente porque aqui, você pode ver, quem é o trabalho, né? A força vezes o deslocamento. Quem é o deslocamento sobre o tempo? Deslocamento sobre o tempo é velocidade. E aí você tem essa fórmula. Pessoal, mas e quanto é o rendimento? Como é que a gente faz o rendimento? Rendimento é regra de 3. Não decore fórmula não para rendimento. Vamos lá. Você tirou 6 na sua média o ano todinho, que podia ter tirado quanto? 10. O máximo é 10. Você tirou 6. Qual é o seu rendimento? 60%. Não é não? Se 6 está para X, 10 está para 100. Faz a regrinha de 3.
Vai dar 0,6, professor. Ou 60%. Então, rendimento é regra de 3. Nada de decoreba. Certo? Aí não é necessário decorar. Tem inúmeras questões que pegam rendimento. Questão do Enem pegava o seguinte, preste atenção. O motor de um carro. Motor de um carro. Vamos acompanhar a minha idealização. O motor de um carro, ele usa um combustível fóssil, que está caro. Esse combustível fóssil, engraçado, que nos países mais desenvolvidos, eles usam vários tipos de óleos, inclusive óleo usado. Tem uma rede de restaurantes fast food, que eu não vou falar o nome, eu não estou nem fazendo propaganda, eu sou até anticapitalista. Então, a rede de fast foods, ela usa o óleo usado para as batatinhas, para os carros. Professor, e pode? Pode. E por que no Brasil não faz isso? Porque no Brasil tem uma lei. Não desmereçam, por exemplo, a aula que o seu colégio público vai dimensionar, que é o Enem não tira férias. Eu sei disso porque eu trabalho no Estado. Eu tenho que dar mais aula para o Enem não tira férias. Então, eu preciso que vocês não relaxem, mas relaxando no sentido de que intelectualmente... Esse aí pifou. Pifou? Esse aqui que eu falei. Então, que vai direto para a câmera. Beleza. Tire. Eu fiquei meio envergonhado, mas tudo bem. Não, deixa aí, não tem problema não. Com isso aqui? Pode deixar. Da Assembleia, né? É. Não tem problema não. Parece uma criança, né? Então, galera, olha, você vai contar a sua energia de casa. Eu estou ouvindo só eu, né? Você vai contar. Alô, som. Você vai contar a sua energia de casa como? Aquela energia que vem
naquela descrição. Inclusive, caiu uma prova no Enem que pedia até para você deduzir o valor do ICMS. Gente, isso é uma maldade para quem não presta atenção matematicamente. Porque o cara tinha uma resposta lá. Tinha uma resposta. E com a dedução tinha outra. Vamos supor assim, a dedução do ICMS, sei lá, que é o imposto, né? Serviço, tá, aquela. Aí o que é comercial e serviço? ICMS, mercadorias e serviços. Eu sei lá, é um aí. Aí o que acontece? Lá tem o valor da porcentagem. Se o cara não tivesse tirado a porcentagem, tinha uma resposta. Mas tinha que tirar a porcentagem. Por exemplo, sei lá, 15%. Que ele gastou R$100 de energia. 15% ele tinha que tirar daquele valor. Porque, aliás, tinha que acrescentar aquele valor. Por quê? Porque você paga sobre o valor gasto. Então, você tinha que acrescentar mais 15. A resposta seria 115. E tinha lá 100. Então, isso foi uma maldade que já aconteceu na prova do Enem. Então, tenham cuidado com energias elétricas, relacionadas à energia elétrica. Então, qual é a fórmula que eu não posso? Posso esquecer todas as outras? Não, pelo amor de Deus. Você não vai esquecer nenhuma. Qual é a fórmula que eu não posso, de maneira alguma, deixar de lembrar? EPT. Energia é a potência vezes o tempo. Tudo bem? Agora vamos falar de energia, mas bem rapidinho. Porque é o seguinte, o trabalho é a transformação em energia. Então, se eu tenho a energia cinética, eu tenho o trabalho da força-peso, o trabalho da força elástica, é óbvio que eu tenho energia da força-peso, a energia da força elástica. Essas energias são chamadas de potenciais. Olha o nome, potencial. O potencial desse aluno é ótimo. Então, está acumulado para ser transformado. A energia cinética não, ela já está funcionando, já está sendo usada. Mas o potencial, se eu tenho aqui esse apontador, se eu deixo esse apontador cair, ele vai transformar o que em quê? Potencial gravitacional em cinética. Ah, professor, mas não tem o atrito com o ar, não tem o som. Opa! Nós vamos inicialmente trabalhar com conservação de energia. Conservação de energia, galera, importante. Eu estou gastando energia nesse momento, estou não? Tomei meu café da manhã, mentira, tomei não. Bebi um café para acordar, porque tem aquele negócio, eu só acordo depois do primeiro café. Aí tomei o cafezinho, pronto. Mas eu tenho, né, reserva energética, né? Essas pochetes aqui são reserva. Olha, para você dizer que não é gordo, eu tenho reserva energética. Olha aí, eu estou preparado até para o apocalipse. Porque eu tenho uma pochete aqui de energia. Então, essa pochete de energia está sendo utilizada. Isso quer dizer que eu estou o quê? Estou me movimentando. Pouco, mas estou. Então, o movimento dos meus músculos é pouco. Mas onde o movimento, não digo movimento, onde estão acontecendo as principais reações bioquímicas do meu corpo? Aqui, ó. Nesse momento é aqui. Porque eu estou juntando a linearidade da minha aula, estou juntando a lógica, estou fazendo tudo isso. E aqui esquenta demais. Olha onde é que está sendo jogado mais água. Ou seja, suando, né? Jogando água. É o meu sistema. Vixe, está pegando fogo o cérebro dele. Vamos jogar água para resfriar. Então, esse tipo de energia, que não é mecânica, mas é uma energia. Tinha uma questão do Enem
que assim, tinham vários processos, e perguntava entre esses vários processos, qual deles conservava energia? Todos. Qual deles conservaria energia mecânica? Opa! Energia mecânica é outra coisa. Energia mecânica só tem 3, né? Potencial gravitacional, potencial elástica e cinética. Só tem essas 3. E quando é que se conserva a energia mecânica? Se não tiver força de resistência. Força de resistência é força de atrito, força de resistência do ar, viscosidade. Acho que foi em 92, em Barcelona, na Olimpíada, os atletas australianos, os nadadores, eles ganharam tudo. Porque quem ganha na natação muito é os Estados Unidos. Porque eles têm lá um estudo, foi aquela coisa toda. Mas os australianos, nesse ano, ganharam tudo. Por quê? Porque eles estavam usando uma roupa especial, baseado na tecnologia da pele do tubarão, para diminuir a resistência. Olha aí que coisa massa. E aí ele tinha mais energia, ganhava em tempo, ganhava tudo. Foi proibido, justamente porque era uma tecnologia que usava além do humano, né? Então, é interessante que diminuir a resistência, diminui também as perdas de energia. Diminui muito. E quando a gente fala de conservação de energia, porque se eu perguntar para vocês, futuros universitários, quanto é de energia que nós temos hoje? Vocês podem responder sem problema, a mesma quantidade do início do universo. Porque não tem a mínima possibilidade da energia ser destruída. Ela só é transformada. Tudo bem? Então vamos lá. Terminando aqui. O conceito científico de energia só pode ser entendido mediante a análise de 2 entes ou sistemas físicos em interação. Eu estou interagindo. Quando 2 sistemas físicos interagem entre si, mudanças nos 2 sistemas ocorrem. A interação entre sistemas físicos naturais dá-se em acordo com os resultados empíricos, sempre de forma muito regular, sendo uma mudança específica em um deles, acompanhada de uma mudança muito específica no outro. Embora essas mudanças possam certamente ser de naturezas muito ou mesmo completamente distintas, e aí você vai chegar a concepção da mais importante fórmula que nós devemos guardar hoje, que a energia é a potência vezes o tempo, ou seja, é PT. Tudo bem? Transformações de energia, já falei sobre essa. Essa aí é o quê? Fotovoltaica, né? Solar, né? Você tem aqui e bate nesses receptores e transferem-se para ser utilizados internamente. Essa aqui caiu no Enem, tá? Ela é uma usina termosolar, ela não é uma usina solar. A usina solar é a fotovoltaica, que eu disse que tem em Itauá, tem uma usina solar. Aqui não, aqui é como se fossem espelhos côncavos, que quando o raio converge para esse tubo aqui de óleo, esse óleo é aquecido, produz aquecimento em água, essa água aquecida produz vapor, que vai produzir um movimento na turbina. Olha como é interessante. Isso aqui eu só vi sendo utilizado nos Estados Unidos. Transformações de energia, essa aí qual é? É a eólica, é a nossa eólica. Isso aqui é um infográfico que eu botei para vocês lerem depois, obviamente. Esse infográfico aí mostra como transformação de energia. Agora, a pergunta que eu faço. A energia eólica, ela tem impacto no meio ambiente? Também. Galera, o impacto de deixar mais feio o meio ambiente, isso é irrelevante. É o impacto sobre as aves, insetos e outros animais que usam o som como referência. Porque ele fica lá girando e fica produzindo um som que pode desnortear essas aves. Isso é um impacto importante, viu?
É um impacto importantíssimo. Ah, para que eu quero um morcego na minha casa? Queira não, vai vir uma porrada de inseto depois. Porque na maioria das vezes os morcegos que você tem 6 horas da tarde são morcegos insetívoros. Mate um morceguinho agora para você ver. Que o pessoal fica, né? O morcego entra na sua casa e fica... Gente, ele só vai bater em você se ele for surdo. Porque ele é quase cego mesmo. Mas se ele for surdo, ele vai bater em você, porque ele vai estar encandeado com as lâmpadas, mas ele vai tentar sair. Então o que é que você tem que fazer? Pega uma vassoura, aí taca nele, né, professor? Não. Pega uma vassoura e vai fazendo esse movimento. Diminuindo o espaço dele para ele sair. Não matem o morceguinho mais não, tá? O morcego, ele é importante para o ecossistema. Hidroelétrica ou hidrelétrica. Aqui, ó, um rio foi represado e desce, né? Aqui. Isso aí não é um rio de Planalto, né, gente? Ele foi apenas represado aí, ó. É tipo o Castanhão. Quem já foi ao Castanhão aqui deve conhecer o Castanhão, sabe que lá tem uma represa, que o Castanhão está quase seco, né? Não sei como é que estão agora, mas estava quase seco. E, na verdade, esse represamento, quando passava lá por uma válvula, essa válvula poderia ser utilizada para transformação em energia hidrelétrica. Aqui é a maré motriz. Aqui você tem uma representação em Portugal, né? E na Inglaterra, que são tipo umas minhoquinhas mesmo, parecem umas minhocas mesmo no mar. Essas minhocas no mar, quando a onda passa, elas levantam e produzindo energia potencial e cinética. Aqui foi a que eu falei, né, na França, que essa é uma das mais antigas, que quando a maré sobe, ela fica numa certa altura, aí depois ela descarrega, fazendo justamente o processo de pega a água numa certa altura e transforma em energia cinética. E essa aqui, ela é utilizada também na Europa, certo? Que é a energia como se você tivesse algumas hélices, como se fosse energia eólica. Essa é a nossa, do Ceará. Ó, tecnologia nacional produzida pela UFC e a UFRN. São, vamos dizer assim, flutuadores que quando as ondas batem, eles levantam, produzindo energia potencial da onda, né, tirada da onda, para ser transformada em energia a ser utilizada no Porto do Pecém. Energia geotérmica foi aquela que eu falei lá da Islândia, o país ou a região tem que ter processos de vulcanismo. Aqui a Islândia é o país que mais utiliza a energia geotérmica. Não era para mim, não? Ah, sim. É que eu fiquei no ar, eu devia ter dado tchau assim para o pessoal ali atrás, né? Porque quando você levanta a mão e bate para bater, né? E o cara passa, aí você faz assim, ó. Você levanta a mão para não deixar no ar, tá? Eu só me lembro disso porque minha filha gosta muito dos K-popers, né? Do BTS. E aí teve um rapazinho lá que a gente fica com pena. Ele levanta a mão para bater e ninguém bate. Ele só faz assim, ó. Bate nada dele. Então, para você não ficar no ar, tá? Começando aí a primeira questão. Pergunta. É verdade que a energia eólica deixa a terra improdutiva nas proximidades? Galera, vamos lá pensar o seguinte. Eu nunca ouvi isso, tá? Mas vamos raciocinar com a pergunta. Geralmente ela é colocada próximo da praia, né? A praia tem pouca vegetação ou quase nenhuma, só aquelas mais rasteiras. Essa vegetação, ela pode se movimentar, ela pode crescer sem precisar de polinização. Porque a vegetação de praia não precisa de grandes polinizações. Ela pode se movimentar como arbustiva mesmo. Então,
terra improdutiva talvez não deixe, mas ela vai ficar sem produzir grandes espécimes, porque não vai ter um inseto, um pássaro que chegue próximo. Mas improdutiva, a terra não muda, né? A terra é a mesma. Então, vamos lá. Durante a primeira fase do projeto de uma usina de geração de energia elétrica, os engenheiros da equipe de avaliação de impactos ambientais procuram saber se esse projeto está de acordo com as normas ambientais. A nova planta estará localizada à beira de um rio. A nova planta? É, a nova planta. Estará localizada à beira de um rio, cuja temperatura média da água é de 25 graus Celsius, e usará a sua água somente para refrigeração. Por sinal, tem uma questão depois aí, que eu quero logo falar. É a questão sobre qual é a poluição que uma usina nuclear produz, além dos rejeitos tóxicos radioativos. É a poluição térmica. Porque as usinas nucleares, elas precisam da água corrente ou de mar para resfriar a água quente que sai da usina. E aí, ela produz uma poluição que afeta, sim, o ecossistema. Voltando. O projeto pretende que a usina opere com 1 mega, né, que é o megawatt de potência. Mega é quanto, hein, gente? 10 a sexta, muito bem. De potência elétrica e, em razão de restrições técnicas, o dobro dessa potência será dissipada por seu sistema de arrefecimento, na forma de calor. Para atender à Resolução 430, de 13 de maio de 2011, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, com uma ampla margem de segurança, os engenheiros determinam que a água só poderá ser devolvida ao rio com um aumento de temperatura de, no máximo, acho que é 3 graus Celsius, em relação à temperatura da água do rio captada pelo sistema de arrefecimento. Considere o calor específico da água igual a 4 kJ por quilograma graus Celsius. Depois que você terminou essa primeira leitura, você não lembra mais nem do seu nome. Porque, fala-me, Nossa Senhora, o que é isso aqui? Vai perguntar o quê? Ai, meu Deus do céu, será que eu botei comida do cachorro? Você pensa tudo, mas na questão deixa para lá. Questão do Enem tem teoria do resposta ao item. Às vezes temos um texto que nós temos que ler. Física, química, biologia. Não, física, química e matemática. Você tem que ler linearmente. Às vezes, em química, em biologia, em linguagem e códigos e área de humanas, você pode pegar o comando, que a gente chama de comando da questão, e subir para procurar a resposta. Às vezes. Hoje, como o Enem é mais conteudista, às vezes você também tem que ter o conteúdo para entender o comando. Então, o comando vem agora. Para atender essa determinação, o valor mínimo do fluxo de água em quilogramas por segundo para a refrigeração da usina deve ser mais próximo de... Vala-me Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Qual é a fórmula que tem tempo no meio aí? Que nós vimos. Potência. Ele deu ou não a potência da usina que ele quer implantar? Opa, já temos alguma coisa. Por que está falando de tempo, hein, professor? Segundos aqui. Professor, mas ele quer aquecer 3 graus Celsius de água. Tudo bem. Existe ou não a massa da água em função do tempo? Isso é chamado de fluxo de massa. Dá para a gente, então, interpretar da seguinte forma. A potência, 2 megawatts, que ele quer, né, o dobro, não é isso? 2 megawatts. O watt é o quê? Joules por segundo, muito bem. Então, a potência vai ser 2 vezes 10 a sexta, por causa do mega. O calor específico, 4 kJ por quilograma graus Celsius, que ele deu na questão, que é 4 vezes 10 a terceira, joules por quilograma graus Celsius. Eu tirei só isso aqui, gente, porque o K é quilo, né? 10 a terceira. E a variação de temperatura é 3.
O fluxo de massa é a massa pelo tempo. Aí vamos lá, qual é a fórmula de potência? Energia pelo tempo, ou trabalho pelo tempo. Qual é a energia na termologia? Calor. Energia em movimento, não é isso? Existem dois tipos de calores na termologia. Quais são? Calor sensível, latente. Aí, nesse caso, é o calor sensível ou latente? Sensível, por quê? Está variando a temperatura. Aí, olha o que eu fiz. Calor pelo tempo, que é energia pelo tempo. Então, mc delta T, P vezes tempo. Pega o tempo e passa aqui para baixo e o resto para o outro lado. A massa sobre o tempo é o fluxo mássico, né, de massa. Aí ficou a potência, que é 2 vezes 10 a sexta, o calor específico 4 vezes 10 a terceira e a variação de temperatura 3. Quando você resolver isso aqui, vai encontrar aproximadamente 167. Aí eu pergunto a vocês de novo. A questão tinha mais dados, não tinha? Tinha ou não mais dados? Foram utilizados os dados necessários. Então, é muito importante que você se acostume com essas questões do Enem. Essa questão foi de quanto? Em 2016? É 2015? Isso aí. Então, ela está no estilo do que vai cair na sua prova esse ano. Está no estilo. Porque ela envolve transformações de energia, potência, transformação de energia, porque eu estou falando de uma energia. Qual é a energia que eu estou falando? Térmica. Estou falando da energia térmica. Tranquilos? Posso passar para a próxima? A usina de Itaipu é uma das maiores hidrelétricas do mundo em geração de energia. Olhe como é legal a gente ler com calma. 20 unidades geradoras e 14 mil megawatts de potência total instalada. Então, cada unidade produz quanto? 14 mil dividido por... Muito bem. Apresenta uma queda de 118,4 metros, vazão nominal 690 metros cúbicos por segundo. Metros cúbicos é a unidade de quê? Volume. Então, agora você tem o chamado fluxo de volume ou vazão por unidade geradora. Por unidade geradora. O cálculo da potência teórica leva em conta a altura da massa da água represada pela barragem, a gravidade local e a densidade da água. A diferença entre a potência teórica e a instalada é a potência não aproveitada. Temos a potência total, temos a potência útil e temos a potência dissipada. Qual a potência em megawatts não aproveitada em cada unidade geradora de Itaipu? Por isso que eu fiz aquela pergunta inicial para vocês. Se eu fosse usar qualquer coisa, se eu não tivesse prestado atenção, eu ia usar o 14 mil. Porque está pedindo por unidade. Aí vamos lá. A potência teórica em cada unidade corresponde à energia potencial da água represada. Aqui você tem a vazão, como eu tinha dito. Sendo a densidade da água D, G é a aceleração da gravidade, H a altura da queda, tem-se. O que é a potência? Energia pelo tempo, ou trabalho pelo tempo. Que energia estou usando agora da represa? Estou usando a energia potencial gravitacional, que é mgh sobre o tempo. Está aqui, ó. mgh sobre o tempo. Quem é a massa? É a densidade vezes o volume. Quem é o volume sobre o tempo? A vazão. Turma, eu gostaria de pedir para vocês guardarem essa relação aqui, ó. Aqui, esse
Dzinho de cabeça para baixo, é a densidade. O Z, a vazão. O G, gravidade. E H, a altura. Dos Enems que nós temos, desde 98, né? Só sobre essa fórmula já caiu umas 7 vezes.